amando a verdade, a vida e curando as pessoas. Ok. Todo o povo viu isso, todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então, existia a galera que estava sempre ali perto, quando Jesus fazia algum milagre, quando ele não só fazia milagre, mas quando ele sentava para conversar, para falar, né, sobre a palavra, usar as parábolas. Existia essa galera, mas também existia uma galera que não estava muito contente com essa conduta de Jesus, que eram os fariseus. Eles eram pessoas que eram mestres das leis, aquela galera que sabia tudo, sacava absolutamente tudo e achava, né, que sabia tudo, absolutamente tudo. E eles não estavam felizes com isso, porque Jesus, ele chegava para você e falava assim: olha, sai, abandona tudo que você tem e vem comigo. Então, para os fariseus isso não era legal. Eles queriam que as pessoas continuassem ali, sendo escravizadas por pensamentos que não estavam coerentes com o evangelho, entendeu? Então, eles chegaram e falaram isso. Ó, é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aí eu até sublinhei: Jesus conhecendo os... para não ficar no rosto. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Então, olha só, eu estou expulsando eu mesmo? Jesus estava falando isso. Se eu estou expulsando por Satanás, então eu estou expulsando eu mesmo da vida dele. Bom, sentido não faz, nem gramaticalmente falando e nem espiritualmente falando. Não tem como um demônio expulsar outro. Então Jesus, ele já chegou explicando de forma bem clara para todo mundo que estava ali ouvindo que não tinha como isso acontecer. Mas aí olha só o que ele falou. Mas por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Tá ali, pode passar. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha só. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Essa parte aqui é que vocês têm que prestar atenção. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Aí é agora. Por esse motivo eu lhes digo. Tá ali já? Tá. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Aí, minha cabeça, nesse momento, já deu uma bugada. Por quê? Se eu sou cristão, cometo um pecado e peço perdão a Deus, Ele é capaz de me perdoar? Por que se eu cometer um pecado como esse aqui, Ele não vai me perdoar? Deu ruim. Aí você começa a encontrar pecados que não são passíveis de perdão. Será que é homicídio? Se você mata alguém, você não é perdoado? O livro fala sobre isso no início. Muitas pessoas começam, a pessoa entrou na casa, matou todo mundo da casa, estuprou a família, cortou todo mundo em pedacinho, colocou na mala, levou não sei o que. Se a pessoa fala: Jesus, eis-me aqui, eu me arrependo de tudo, ele vai ser salvo. E aí eu falo: blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Mas olha só, não será perdoado nem nessa era, nem na era que é divino. Vai ser perdoado never, sim, nunca. Aí você já começa a pensar. Só que aqui ele fala o seguinte, olha só: blasfêmia contra o Espírito. Não é só blasfêmia, porque a blasfêmia
Passa para mim, por gentileza. Ó, palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Isso é uma blasfêmia. Você ofender na religião candomblé, você ofender os orixás dele, ou então na religião católica, ofender alguns santos, é uma blasfêmia. E por que essa não? Essa é tão séria. É um pecado que não tem perdão. Aí a gente começa a entender o seguinte. Pode passar, por favor. O pecado imperdoável é definido como a contínua atribuição da obra do Espírito Santo a Satanás. Olha esse detalhe. Mesmo tendo o pleno conhecimento de que a obra é de Deus. Então preste atenção. Você não está simplesmente ofendendo alguém, a pessoa de Cristo, ofendendo a Deus. Não. Você sabe que quem fez aquilo foi o Espírito Santo. Você sabe. Os fariseus sabiam que Jesus estava curando pelo poder do Espírito Santo. Eles sabiam disso. Eles eram mestres da lei. Eles conheciam tudo. Mas eles estavam fazendo de forma dolosa, ou seja, com a intenção, de forma voluntária. Eu quero dizer que quem fez isso foi Satanás e não foi o Espírito Santo, porque eu não quero que as pessoas se convertam. Eles estavam fazendo isso de propósito. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É você chegar e falar assim, ó, eu sei que Jesus está curando pelo Espírito Santo, mas eu vou dizer que é Satanás. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas se convertam. Eu quero que as pessoas continuem sendo escravizadas espiritualmente. Eu quero isso, porque para mim é bom, para mim, fariseu, é bom isso, porque elas vão continuar fazendo tudo aquilo que eu estou mandando. Se eu falar para elas, tem que circuncisar, não tem que circuncisar, elas vão fazer porque eu estou mandando, eu sou mestre da lei. Se eu falar para elas, tem que dar dinheiro, elas vão dar, por quê? Porque eu sou mestre da lei, elas me consideram. Agora vem um cara aleatório dizendo que é filho de Deus, e eles sabem, tá? Cura pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que lhe foi dado, porque eles sabem, e começa a libertar essas pessoas de si mesmo, dos pecados. Eu não quero isso. Vocês conseguiram entender a diferença entre uma blasfêmia comum e uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, ninguém ouviu. Não é possível. Gente, vocês conseguiram entender a diferença de uma blasfêmia comum e uma blasfêmia do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Ah, show, todo mundo vivo. Que bom, glória a Deus por isso, amém. Estou me fazendo entendida. Todo pecado pode e será perdoado quando houver arrependimento sincero. Até mesmo a blasfêmia, como eu falei, né? Ou alguma forma de profanação no nome de Deus pode ser perdoada quando o perdão de Deus é buscado. E aí eu falei, no entanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo atribui a Satanás o que é feito por Deus e isso não pode ser perdoado. E aí eu coloquei algumas coisas no slide e tal, só que eu queria que você passasse, Fabrício, por favor, no ponto de tensão. Já falei. Isso aqui. No livro, para quem tem, e quem está com o livro aqui, na página 47, ele fala assim: Se entretanto as pessoas são iluminadas pelo Espírito Santo a ponto de saberem que Jesus é verdadeiramente o Cristo e então o acusam de ser satânico, estão cometendo um pecado para o qual não há perdão. Cristãos deixados à mercê dos conselhos do próprio coração são capazes de cometer um pecado imperdoável. Eu quero parar aqui. Aí, a minha mente bugou mais uma vez. Como que você é crente, iluminado pelo Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo? Não dá uma confusão na mente? Ou para você está tudo bem? Paola, para mim está tudo muito claro, você não precisa ficar focando nisso, eu entendo tudo. Para você está como? Primeira opção ou segunda? Primeira opção, só uma pessoa falou, gente. Primeira opção, vai participando. Primeira opção, Lequim falou primeira opção. Que bom, obrigada, tá, Lequim? Deus abençoe sua vida. De resto, ninguém tá nem... Obrigada, Deus abençoe vocês também, tá? Só que aí tem essa parte que ele fala: cristãos deixados
à mercê dos conselhos do próprio coração. Veja, cristãos deixados à mercê do seu próprio coração. Essa história me lembra umazinha também. Lembra que um rapazinho chamado Moisés chegou e falou: Deus falou para eu libertar meu povo, mas para isso eu tenho que falar com o faraó. Aí ele chegou para o faraó, não vai. Aí teve vários milagres acontecendo, as pragas, e Deus mostrando as coisas para o faraó, e o faraó falou: não vai. Por quê? Lá em Êxodo 7, está escrito que Deus endureceu o coração de faraó. E aí a gente pode fazer uma relação bem... Eu vou só abrir esse parênteses, depois eu vou fechar, porque eu falei que eu não ia me alongar. Essa diferença, essa comparação entre o endurecimento do coração do faraó e o endurecimento do coração dos fariseus é o seguinte: Faraó, ele não tinha conhecimento do evangelho, essas coisas, mas ele queria que o povo continuasse sendo escravizado de forma física, sendo escravos mesmo, oprimidos. E os fariseus queriam que o povo continuasse escravizado, mas não de forma física, mas espiritualmente. Então tem essa relação do endurecimento do coração. Só que a diferença é que as pessoas achavam que de fato os fariseus eram crentes. Aqui no livro está escrito iluminado de uma forma itálica. Por quê? Eles não são iluminados de fato. Eles não são iluminados pelo Espírito Santo. Eles não eram cristãos de fato. Eles não criam que Jesus era suficiente salvador, que podia restaurar vidas. Não. Então às vezes a gente acha: fulano desviou. Quem desvia nunca foi. O pastor Cláudio falou sobre isso domingo no culto de noite. Ele falou sobre os eleitos, sobre os escolhidos, predestinados. Aí o pastor Cláudio tem milhões de livros de teologia, ele sabe tudo. Aí depois vocês perguntam para ele sobre a pregação dele no domingo, que ele falou sobre isso, exatamente. E aí a gente fala: fulano desviou. Era ativo na igreja, ele cantava, tocava guitarra, bateria, pregava, louvava, e agora está lá no mundo e desviou. Por quê? Ele nunca foi. Existe... Paola, confundiu tudo. Existe o cristão, todo cristão, ele peca, natural. Peca, depois pede perdão. Um dos maiores exemplos disso, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, na frente de todo mundo. Negou Jesus. Negou a existência dele. Você conhece ele? Não, não conheço. O cara comia com Jesus, andava com Jesus, falava com Jesus, e falou que não conhecia ele. E depois ele foi transformado. Por quê? Porque o cristão, ele pode pecar. Não estou falando pode de permissão, estou falando assim, ele pode pecar, porque é da nossa natureza. Só que existe a diferença entre uma pessoa que nunca foi salva, que uma pessoa que nunca foi transformada de fato, a pessoa que não foi alcançada pela graça de Cristo, e a pessoa que foi. E é isso que o livro fala de forma muito clara. Ele fala o seguinte, cristãos deixados à mercê dos próprios conselhos do coração são capazes de cometer o pecado imperdoável. Mas temos confiança de que Deus, em sua graça preservadora, vou falar de novo, graça preservadora. Por quê? Porque apesar de pecarmos, nós temos liberdade em Cristo para a gente falar assim: pequei, me perdoa. É essa a diferença entre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que comete blasfêmia, ela não considera que aquilo seja um pecado. Ela não se arrepende. Nós cristãos, salvos, eleitos, predestinados, esses verbos aí teológicos todos, a gente tem a consciência de que nós somos carentes da graça de Cristo. Nós precisamos dela para tudo, absolutamente tudo. A gente não consegue viver sem isso. Então, se a gente acorda de manhã, vai para o trabalho, é graça. Se a gente tem um emprego, é graça. Se a gente está vivo com saúde, é graça. Só que essas pessoas especificamente que cometem essa blasfêmia, como no caso do texto, os fariseus, elas não reconhecem isso. E aí o texto do livro continua. Mas temos confiança de que Deus, em sua graça preservadora, não permitirá que seus eleitos jamais cometam tal pecado. Então, muitas vezes as pessoas ficam: ai meu Deus, será que eu estou cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque às vezes você vai numa igreja diferente, muitas vezes neopentecostal, que tem aquele costume de ter manifestação de línguas, pessoas caindo endemoniadas e outras pessoas curando elas, tem vários acontecimentos. E aí você fica assim:
será que isso é de Deus? Ai, meu Deus, se eu estou duvidando que é de Deus, estou cometendo blasfêmia. Não, fiquem tranquilos. Você duvidar desse tipo de manifestação é saudável. Por quê? Porque você precisa ter discernimento sobre o que é de Deus e o que não é, para você também não cair em engano, porque aí você vai cometer pecado. Se você aceitar qualquer coisa, não, tudo é de Deus, vem, pode vir, aí você está cometendo pecado, porque aí não é algo saudável para a sua fé. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Você reconhece que aquilo não é obra do Espírito Santo, que você reconhece que aquilo é obra do Espírito Santo. Você tem noção de que o que está acontecendo é só pelo poder do Espírito Santo. Não tem como ser outra coisa, você sabe. Mas você, por algum motivo, ódio, revolta, endurecimento do seu coração, porque você nunca foi cristão, você fala, não é Espírito Santo, é Satanás. Então aqui, no sumário do livro está escrito assim: a advertência original de Cristo foi contra a atribuição das obras de Deus, o Espírito Santo, a Satanás. Então, quando alguém te perguntar no trânsito, aí, cara, qual é o pecado imperdoável? Você vai falar assim, blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí o cara vai falar assim, ué, por quê? Porque você sabe que é o Espírito Santo que está fazendo aquilo, mas você atribui a Satanás. Aí o cara vai falar assim, pô, bacana, show. Aí você, show, vai embora e todo mundo vai sair espalhando, vai postar no Twitter, postar no Facebook, que pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a gente já não vai começar a duvidar da gente mesmo, porque a gente fica, às vezes, neurótico. Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo isso? Será que gera essas dúvidas no nosso coração? Mas hoje não vai ter. Amém? Amém. Não, bom. O 4.4 é o seguinte: Jesus orou pelo perdão dos blasfemadores que eram ignorantes quanto à sua verdadeira identidade. Lembra quando Jesus falou assim, Deus perdoa, Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem? Aquelas pessoas, elas não estavam atribuindo a Satanás algo que foi feito pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas estavam blasfemando contra a sua verdadeira identidade. Esse aí não é filho de Deus nada, isso aí é uma pessoa qualquer, pode crucificar, pode fazer isso. Eles não estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus pediu perdão pela vida deles. Tá? E a outra, o ponto 5 é: os cristãos jamais cometerão esse pecado em razão da graça restritiva de Deus. Como eu falei, né? Nós reconhecemos que tudo é pela graça de Cristo. Todas essas coisas, em todas as minhas aulas eu gosto de afirmar isso. Não é sobre você, não é sobre sua vida, não é sobre seu casamento, não é sobre os fariseus, não é sobre o faraó, não é. É sobre a glória de Deus. Quando Deus endureceu o coração do faraó e depois o povo foi liberto, tudo isso foi feito, não é para... Fala igual minha avó, caiu no goto. Foi. Quando Deus endureceu o coração do faraó, quando Deus fez isso tudo, no final das contas, quem foi glorificado não foi Moisés, não foi Arão, não foi o cajado que virou cobra, nada disso. A glória de Deus que foi vista e reconhecida pelo povo. Caramba, esse Deus aí é de verdade, hein? Esse Deus aí não é dois papos, não. Esse Deus aí não é igual esses deuses aí que a gente faz, pede pra eles várias coisas, dá nosso filho, faz sacrifício e nada acontece. Não, esse Deus aí é de verdade, vou seguindo. É a mesma coisa, gente. Jesus, quando ele veio pra terra, quando ele veio nos ensinar, quando ele veio falar, eu me emociono muito com o testemunho de Saulo, né? Porque quando ele está lá caminhando e aí vem a luz, ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Ele não fala: qual foi? O que está acontecendo aqui? Não, quem és tu, Senhor? Depois de perseguir, ele começa a ser perseguido. E aí a gente entende que Jesus, ele não precisa de nada, ele é suficiente.
Então a glória dele é que tem que ser reconhecida. Então quando uma pessoa, ela atribui a Satanás algo que é o Espírito Santo que está fazendo, de forma consciente e voluntária, você está negando o Evangelho pelo todo, que é a figura de Cristo, a figura da Trindade. Então isso é algo muito sério. Por isso que ele diz que é algo que você não vai ter perdão nem nessa era, nem na que há de vir. Você pode perceber que mesmo pessoas que não são cristãs, elas têm esse negócio de, não fala assim de Jesus não, não fala assim. Quando saiu aquele filme Exorcista, da menina que pegou uma cruz e ficou penetrando na vagina, fazendo essas coisas, as pessoas ficaram horrorizadas, porque pessoas cristãs, que não são cristãs, de qualquer religião, elas não gostam desse tipo de coisa. Elas não gostam de mexer com o sagrado. Elas não gostam, porque já nasceu dentro de nós esse negócio de que não pode fazer tudo, pode matar, pode traficar, mas agora não pode falar o nome de Deus em vão, hein? Não pode fazer isso. A gente já nasceu com esse negócio, né? De ficar, não pode. Só que quando a gente começa a frequentar uma igreja e começa a ter esse tipo de aula que a gente tem aqui todo domingo, a gente começa a entender que não é só sobre falar o nome de Deus em vão. É reconhecer, é dar glória a quem de fato merece ter glória, que é só Jesus. Não é sobre falar o nome de Deus em vão, não é sobre pecar e a gente às vezes ficar revoltado, que nossa, como é que pode? Eu faço tudo certinho todo dia e esse cara que matou todo mundo, pediu a Deus perdão, Jesus perdoa, ele vai ser salvo igual eu, que absurdo. Gente, não é sobre você. Eu quero encerrar essa aula, quero que vocês façam perguntas, quero participar com vocês para a gente pensar junto, mas que a gente sempre tenha isso em mente. Nunca é sobre nós, é sobre Jesus. Então essas aulas que a gente aprende, que a gente fala, pecado imperdoável, essas coisas todas, a gente sempre tem que ter foco nisso, de que nós precisamos compreender que é pela graça que nós estamos salvos, nós somos salvos. Você pode ir para a igreja todo domingo, chegar aqui 7 horas da manhã, fazer café, servir, curar pessoas. E ó, tem uma pessoa que é paraplégica, paralítica, botou a mão, levantou, saiu correndo na maratona de São Silvestre. Que bênção! Não é sobre você, é sobre Jesus. Então eu quero abrir para perguntas, para questionamentos. Lequinho, deu para entender? Se Lequinho entendeu, eu já posso encerrar essa aula. Deus abençoe a todos. Vamos lá, gente. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Sim, senhora. Ai, Deus. Você já sabia da aula toda, mas o que você está me perguntando? Isso é um absurdo, gente. Então, quando uma igreja católica, então, que eles pedem um milagre, um exemplo, um santo qualquer, né? Tem vários. Aí é alcançado, a pessoa fica curada, e ele fala assim, quem curou foi santo tal, ou a santa tal. Essa pessoa, então, tirou o poder de Deus, né? E deu para esse santo, porque ele não falou foi Jesus que curou, foi o santo que curou. Nesse caso, então, ele está blasfemando? Que pergunta boa, hein? Não, na verdade, ele... O católico, ele foi ensinado, ele, desde pequeno, ele tem a noção de que esses santos realizam milagres. Então ele não está atribuindo a Satanás algo que foi feito pelo Espírito Santo. Ele está somente dando seguimento à sua própria crença. Então, as pessoas que fazem, por exemplo, passeata não, que fazem caminhada para Aparecida do Norte a pé, dias e dias e dias. Por quê? Porque elas creem que aquela santa Aparecida, ela é capaz de trazer um milagre. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é diferente. Você está acreditando, você tem certeza de que quem fez aquele milagre lá na igreja católica foi o Espírito Santo. Você sabe disso? Você sabe. Mas você está falando, não, quem fez foi Satanás. Então a questão de atribuir milagres a santos faz parte da crença, da cultura da pessoa. Não chega a ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ela não tem noção de que quem fez aquilo foi o Espírito Santo. Ela não tem esse discernimento, ela não tem. Ela foi criada dessa forma, entendeu? Ou não?
for, claro, show. Mais alguém? Ah, gente, pergunta. Porque a gente estuda, a gente lê as coisas, aí a gente dá aula assim pra vocês, aí fica todo mundo olhando assim, entendeu? Só pra falar alguma coisa. Levanta a mão e fala, Paola, não gostei da forma que você tratou isso, ou então achei legal, nada. Tá bom. A gente fica triste, né? Que a gente gosta quando vocês participam. Da próxima vez eu trago chocolate, quer ir? Ah, eu quero chocolate. Aí vocês vão se sentir à vontade também. Mas amargo? Aí você vai participar na aula. Olha só, gente, isso aí não é de Deus, tá? Acabou então? Então eu vou orar, tá? Quero agradecer muito a atenção de vocês, a consideração de vocês, tá? E agradecer por esse momento que agora é sem brincadeira. Espero mesmo, gente, que vocês tenham entendido. Espero mesmo que vocês tenham gostado, porque como eu falei que era um assunto mais complexo. Mateus? Ai, que bênção. Obrigada, Jesus. Vai, Mateus. Só que não vai fazer essas perguntas difíceis que você faz, não, que a gente fica quebrando a cabeça para responder. Vai. Como que você responderia a alguém que perguntasse, por exemplo, existe esse pecado imperdoável, mas a misericórdia de Deus é infinita, por exemplo? Muito bem. Ainda bem que eu peguei esse textinho do próprio Sproul. Vou ler. Peraí, tá, gente? Porque eu sabia que havia um negócio desse. Aí eu peguei aqui. E é do próprio Sproul, isso que eu ia falar. A graça de Deus, Mateus, presta atenção, hein? Que isso aqui não foi eu que falei, não. Isso aqui foi Sproul que falou, tá? A graça de Deus, de fato, não é pequena demais e impotente demais para perdoar. Mas também, no campo do pecado, existem leis e ordenanças que Deus implantou e sustenta. Pegou aí? Olha só, a graça de Deus não é limitada, mas existem leis e ordenanças que Deus implantou e Ele sustenta. Até aí você entendeu? Não? Show! Aí vem a segunda parte. E a respeito desse pecado, a lei consiste no fato de que ele exclui todo arrependimento, cauteriza a consciência, endurece definitivamente o pecador e dessa forma torna seus pecados imperdoáveis. Então assim, existe a graça, existe a misericórdia ilimitada. Só que com relação a esse pecado, ele endurece o coração daquela pessoa, a fim de que ela não considere aquilo como pecado e que ela não vai se arrepender. Agora você pergunta, mas por que isso? Aí, meu amigo, nem Sproul vai conseguir te responder. Entendeu? Porque essas coisas que Deus faz, a gente não consegue explicar. Mas você entendeu? Todo mundo entendeu isso? Pô, Lequinho tá participativo hoje, hein? Tô gostando, valeu. Legal. E aí, fechamos então? Ou ainda tem mais alguma coisa? Alguma pontuação? Alguma... Nada? João, eu dei essa mesma aula pra você ontem. Você não quer perguntar nada, não? Eu dou aula para as pessoas antes de dar aula aqui, entendeu? Eu já tirei minhas dúvidas ontem. Tirou? Então agora eu vou orar, tá, gente? Eu quero muito, muito, muito agradecer vocês de verdade. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais de Deus. E vamos orar para que Deus abençoe o nosso domingo e o resto da nossa semana. Senhor, eu quero te agradecer por essa aula. Eu espero muito que tenha me feito clara sobre ti, porque é uma responsabilidade muito grande explicar sobre algumas coisas que às vezes parecem ser inexplicáveis e às vezes a gente acha que não vai entender. Mas o Senhor nos ilumina e é só o Senhor, Deus. Só o Senhor, não existe outra explicação para a gente ter discernimento, sabedoria, para a gente conseguir distinguir determinadas coisas. Então eu quero te agradecer pela sua paciência conosco, pelo seu amor, pelo seu carinho, porque o Senhor teria diversas formas de nos ensinar, mas muitas vezes o Senhor nos ensina de forma tão carinhosa, tão cuidadosa, Deus. Eu quero te agradecer por isso, Pai. E eu quero pedir perdão, porque às vezes a gente é muito ingrato. A gente sempre gosta de se comparar com outras pessoas, com outras vidas, e a gente acaba esquecendo que o Senhor tem um plano e um propósito único para a vida de cada um de nós.
Então eu quero pedir perdão, Deus, porque nós às vezes nos esquecemos de quem o Senhor é. Então, através dessa oração de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que Deus é suficiente, Jesus é suficiente. A gente não precisa de mais nada nessa vida. Se nós temos Cristo, se nós temos fé em Cristo, se nós acreditamos que Ele é suficiente, que a gente consiga descansar nisso, gente. Que a gente consiga ter plena certeza de que Ele é suficiente. Então, Jesus, eu peço que o Senhor conforte os nossos corações, gente, para que a gente consiga respirar fundo e dizer: ok, Jesus é conosco. Ok, o Senhor está no controle. É muito difícil, nós sabemos disso. Mas eu peço hoje, nesse domingo, Deus, que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa vida, Deus, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que a gente tenha força para levantar de manhã e falar: ok, Deus está no controle. Ok, Jesus é suficiente. Eu quero te pedir isso, Deus. Te agradeço por mais um dia de vida, por mais um domingo, e peço que a gente tenha um resto de domingo abençoado e uma semana também na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém.